Bom, então aqui a gente vai começar com o mais básico do Python, né? Que é entrada, saída e, bom, variáveis. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada Python, que vai ser onde eu vou colocar os meus scripts. Então eu vou primeiro criar um script aqui, teste.py, que vai ser o primeiro script, né? Quando eu falo de entrada, saída, mais especificamente quando eu falo de saída, eu estou me referindo à função print, né? A função print é a função mais básica que a gente tem aqui no Python para exibir informações aqui na nossa tela, no caso, na nossa linha de comando. O que ela faz é simplesmente exibir informações, né? Então, por exemplo, se aqui dentro eu abro aspas, seja aspas duplas ou aspas simples, né? Duas no caso, uma para abrir e outra para fechar. Aqui dentro eu posso escrever coisas, né? Então, por exemplo, olá mundo, dentro das aspas. E se eu rodar o script, Python 3 teste, ele simplesmente exibe essa informação. Então é isso que eu me refiro como saída, né? Quando eu falo de entrada, é a gente passar informações para o nosso script. Então, por exemplo, aqui dentro do print, eu posso chamar uma outra função. Então, dentro da função print, eu vou chamar uma outra função, que é a função input. Então, olha aqui, ó. O que a função input faz é esperar que eu digite algo, né? E, novamente, o que o print vai fazer é printar o que eu digitar. Então, por exemplo, se eu simplesmente salvo esse script e rodo ele desse jeito, ele não está fazendo nada, né? Ele está esperando eu digitar alguma coisa. Olá, mundo. E eu dou Enter aqui, ó. Ele printa para mim o que eu acabei de digitar, né? Então, qualquer coisa que eu escrever aqui, ele vai printar para mim. Eu posso salvar isso em uma variável, né? Ao invés de eu simplesmente pôr o input aqui direto, eu poderia salvar isso em uma variável, por exemplo, aqui chamado nome. Então, por exemplo, o que eu digitar vai ser salvo em uma variável chamada nome. Ou seja, essa variável nome aqui, ela vai ter dentro dela como valor o que eu digito. Então, por exemplo, eu vou mandar printar o valor de nome, né? Aqui no caso eu estou me referindo a variável. Então repare que eu não estou passando mais entre aspas. Por quê? Porque quando eu passo entre aspas, eu estou falando que eu vou printar um texto, né? A gente vai ter uma aula só falando sobre os tipos, né? Textos, números, mais para frente. Então, por exemplo, se eu rodo o meu script aqui agora, mesma coisa, ele está esperando eu digitar alguma coisa e ele printa o que eu acabei de escrever. Por quê? Porque quando eu escrevi Messias, o valor de Messias foi salvo aqui dentro de nome, e como eu mandei ele printar nome, ele printou o valor que estava aqui dentro. O valor que estava aqui dentro era Messias. Para não ficar esse trem seco aqui, né? Quando eu rodo meu script, fica esse trem seco. Aqui dentro eu posso passar um texto, né? Então, entre aspas, aqui dentro eu posso passar um texto, que é o texto que vai aparecer para mim, para que eu saiba que eu posso digitar alguma coisa. Então, por exemplo, digite seu nome. É colocar dois pontos aqui e um espaço só para ficar bonitinho mesmo, né? Então, por exemplo, agora quando eu rodar o meu script, aparece o texto, ó, digite seu nome. Isso aqui facilita, porque agora eu sei que eu tenho que digitar alguma coisa. Ele printa o meu nome, né? Então, esse aqui é a forma mais básica, vamos dizer assim, só os primeiros passos aqui com a linguagem de programação. E eu posso criar quantos inputs eu quiser, né? Por exemplo, eu posso fazer aqui agora, criar uma outra variável, idade. Fazer o input aqui de novo. Input, digite sua idade. E aqui embaixo eu crio um outro print. Idade. Salvei, rodar. Digite seu nome, Messias. Digite sua idade. Eu não lembro quanto anos que eu tenho. 23, 22? 22. Eu acho que é 22. É 22 ou 23. Parei de contar dos 20. Mas, uma coisa que a gente pode fazer aqui, ó, vamos dizer assim, é o que a gente chama de concatenar, ou seja, unir dois valores. Então, por exemplo, nesse print aqui, para eu não printar só o nome, né, por exemplo, aqui eu vou pôr qualquer coisa.
Para eu não printar só o que eu digito aqui, eu poderia concatenar um valor junto com esse print aqui, ó, para ficar mais bonitinho, né? Então, como assim concatenar? Por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, abrir aspas aqui e escrever nome, dois pontos, para mostrar que eu vou printar o nome. E quando eu falo concatenar, eu estou falando em unir, né? Ou seja, em juntar dois valores. E tem várias formas de juntar esses dois valores. Eu poderia juntar esses dois valores com o mais aqui, né? Então, por exemplo, nome, texto nome mais variável nome. Ou seja, eu vou juntar tudo isso e vou printar tudo junto. Então, por exemplo, se eu rodar isso aqui agora, Messias, digite sua idade, vou colocar 15, 14. Ó, ele printou tudo junto, nome igual a Messias. E o mesmo eu poderia fazer aqui para idade, né? Então, por exemplo, idade, dois pontos igual. E uma outra forma de concatenar isso, de unir, é com a vírgula, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vai ter basicamente a mesma função. Eu vou juntar tudo isso. Vou salvar, só que agora eu estou juntando com a vírgula, né? Vou rodar. Messias, idade 13. Ó, repara que ele mostrou que idade, ele deu dois espaços, né? A gente pode ver que ele deu dois espaços. Por quê? Porque a vírgula, automaticamente, ela já cria um espaço. O mais, ele não cria um espaço automático. Se eu tirar esse espaço daqui, ó, ou seja, os dois aqui agora, eu tirei o espaço do texto, né? Um eu tô juntando com o mais e outro eu tô juntando com a vírgula. Então, 3... Messias, idade 14. Então, repara, quando a gente junta um texto utilizando a vírgula, ele cria um espaço. Quando a gente une... Opa, o microfone caiu. Quando a gente une um texto com a vírgula, ele cria um espaço. Quando a gente cria com mais, ele não cria esse espaço para a gente, né? E tem uma outra forma ainda de unir dois valores, né, que é um pouco mais sofisticada, vamos dizer assim. Então, eu vou criar aqui um novo input, eu vou chamar de altura. Input, digite sua altura. Então, por exemplo, e aqui eu vou dar o print. Print altura. Aqui é o texto, né? No caso, o texto. E como que é a outra forma de juntar? É uma forma um pouco mais sofisticada, que é o quê? Aqui, ó, antes da aspas, antes de abrir as aspas, lembrando que pode ser tanto aspas simples quanto aspas duplas, eu vou colocar um F. O que é esse F? Eu estou definindo um F-string. Isso aqui pode parecer um pouco confuso, mas o F-string, ele permite a gente unir, concatenar, né? Ele permite a gente unir variáveis ali com strings de uma forma um pouco mais sofisticada. Então, por exemplo, dentro da própria string, ou seja, agora que eu não vou trabalhar mais fora da string, eu vou... Opa... Eu vou abrir essas chaves aqui, ó. Uma chave, né? Na verdade, eu vou abrir e fechar essa chave. E aqui dentro da chave, eu vou colocar a minha variável. Então, com o F-string, eu posso fazer dessa forma. Por exemplo, eu abro a chave, dentro da chave eu coloco a minha variável, tudo dentro da string, né? Eu transformo tudo isso em um único texto. Vamos rodar para ver aqui, ó. Messias... Idade 14, altura 1.75. 75, 76, essa é a minha altura mais ou menos. Ó, e ele mostra aqui assim pra mim, ó. E eu poderia fazer tudo isso com um único print. Eu não preciso fazer tudo isso com vários prints separados, né? Então, eu posso apagar. Aqui com o nano, eu posso apagar uma linha completa apertando o Ctrl e o K. Eu apago a linha completa. Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia fazer tudo com um único print. Então, por exemplo, nome, eu vou colocar o F aqui, né? Abro e fecho, coloco aqui, nome. Aqui agora eu vou colocar idade, dois pontos, abre e fecha as chaves aqui, idade. Altura, abre e fecha as chaves aqui, altura. Se eu rodar isso daqui... Messias, 24, 13. Ó, ele printa tudo pra mim. Só que tá tudo em uma única linha, né? Eu queria printar tudo isso em linhas separadas. Eu poderia utilizar um escape. O que é o escape? O escape é esse barra aqui, né? Que é pra gente, vamos dizer assim, especificar um caractere especial. Então, por exemplo, quando eu passo o tracinho
quando eu passo o /n, eu tô falando que eu quero fazer uma quebra de linha. Então, olha só, depois aqui do nome, eu tô colocando um /n. Ele vai entender esse /n como uma quebra de linha. É o equivalente a um enter aqui, né? Então, quando eu rodar isso daqui, eu vou salvar, vou rodar. Olha lá, não, Messias, vou colocar qualquer coisa aqui. Ó, ele implementou meu nome. Quando ele viu o /n, ele entendeu que tinha que dar um espaço. E eu vou fazer de novo aqui em idade, né? Eu vou tirar esse espaço daqui, porque se eu deixar o espaço, ele vai botar o espaço, né? Então eu coloco o /n aqui. Messias, idade 15, altura 25. Ó, ele printa tudo bonitinho para mim, escrevendo apenas uma única linha de código aqui com o print. Mas a grosso modo é assim que a gente trabalha com entrada, né? No caso, entrada, os inputs, saídas, o print aqui e as variáveis, o nome aqui, né? As variáveis é que a gente criou. Nas próximas aulas a gente vai entender, na próxima aula a gente vai entender melhor um pouco sobre tipagem, né? Os tipos de valores que a gente tem aqui no Python.